Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Podcampo. Nesse episódio, nós vamos falar sobre educação do campo. Eu estou aqui junto do meu parceiro, o Ricardo. E aí, Dá um alô aí, pessoal, Ricardo. tudo bem? E hoje a gente vai tratar desse assunto, né? A gente vai falar bem rapidinho, bem brevemente. Eu queria começar explicando o que é a educação do campo. Bom, a educação do campo é uma modalidade. É uma modalidade de ensino que é voltado para as pessoas do campo, para os caiçaras, para os quilombolas, para os ribeirinhos, os agricultores, o povo, né, a comunidade que é reconhecida dentro da identidade das pessoas do campo. E quanto à educação do campo, é bastante importante considerar as situações do campo, considerar a vida, né, a cultura, o pensamento da comunidade. Então, por mais que a educação no campo ela foi muito inspirada, assim como qualquer ramo da educação foi muito inspirada pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases, mas a Câmara Nacional do Conselho Nacional, a Câmara Básica do Conselho Nacional de Educação, ela, vamos dizer, delimitou o, a LDB para a educação do campo. E disso eu estou falando das diretrizes operacionais para a educação do campo. Por que que existe ela? Bom, ela é um princípio norteador da educação do campo, porque quanto aos problemas da educação do campo, a gente tem vários. E eu até gostaria que o Ricardo falasse um pouquinho mais É, sobre os problemas. como, como o João falou, a educação no campo, ela foi feita duas pessoas, as pessoas que moram no campo, para eles mesmos. Mas antes não era bem assim, antes era educação rural. E a educação rural, ela tinha o princípio de ser diferente da educação urbana, para que as pessoas que moravam no campo, elas não tivessem o mesmo conhecimento da zona urbana ou nem tivessem conhecimento da zona urbana, para assim conter o êxodo rural na época. Mas, Hum. e com o tempo, com batalhas, aí que veio a educação no campo, que foi reconhecida pelo MEC e tudo, como uma modalidade de ensino. Mas aí, falando sobre a realidade hoje da educação no campo, como a gente pode ver aí nessa imagem, é uma classe multisseriada, porque tem como tu dar zoom aí, João, na foto? Ó, como vocês podem ver ali na porta, ó, tá sexto e oitavo ano, é uma classe multisseriada. É uma classe que, como vocês podem ver, não tem ventilador, não tem lâmpadas. Então, assim, imagina a dificuldade que está sendo dos alunos aí de estudarem com o calor, com um assunto de outro ano que nem é o deles, e um fala-fala, um abafado. Então, assim, a realidade da educação no campo, na sala, é muito complicada por diversos fatores, como a infraestrutura, e assim, um testemunho assim triste que eu vi foi de uma sala em uma escola, acho que era em Humaitá, que a escola tinha três salas, sendo uma cozinha e outras duas salas, né, de aula, e três funcionários, duas professoras e uma cozinheira. E a professora que trabalhava assim como diretora da escola, ela se formou só do quinto ano do Fundamental 1. E até eu conversando com minha avó, que ela também nasceu no interior e tudo, ela teve que se mudar para poder estudar o Fundamental 2. Na nossa época, né? Fundamental 2. Na época dela até a oitava série, né? Não tinha Fundamental 2. E assim, imagina a pessoa ter que se mudar para estudar. Então, assim, é uma realidade muito triste. É uma algo assim que está melhorando com o tempo, mas ainda tem muito a melhorar. E essa escola que eu estava contando, ela teve que ser fechada por causa que acabou a comida na escola, não recebia mais alimento. Hum. Então, assim, é uma realidade bem triste para, tipo, a educação, o campo, ele que produz a matéria-prima em grande escala, assim, e já pensou uma escola no campo ter que fechar por causa que faltou alimento? Então, assim, é algo muito triste mesmo e, É felizmente, uma coisa básica, né, de uma escola. E é.
Eles Um não tinham alimento. acesso. E quanto, voltando aqui um pouquinho para a imagem, por exemplo, aliás, Ricardo, um ponto que eu ressaltaria é que talvez algum dos alunos aí morasse muito longe dessa escola. É, E aí você tem, justamente. você tem mais um fator que às vezes é até desmotivador para a criança, porque a criança mora em um lugar muito longe, às vezes não tem um meio adequado de transporte escolar e precisa ir para um lugar muito longe, para outra parte do interior, para ir para a escola estudar, né? E nesse Então, quesito, a grade curricular da educação no campo, que é diferenciada, ela pode resolver esse problema, mas dependendo da infraestrutura da escola. Que a grade curricular da educação no campo, ela vai ter o tempo universidade, que é eles aí na escola, e o tempo comunidade. E esse tempo universidade é o tempo que é dias seguidos que o aluno vai para a escola. Então, por exemplo, se a escola tiver um dormitório, não vai ser tão puxado assim para o aluno. Claro, ele vai ficar longe da família, vai ficar longe da casa dele, assim, é algo assim, mas é menos pior do que ele ir fazer uma grande viagem todos os dias, ida e volta, claro. Mas aí depende também da infraestrutura da escola de ter um dormitório próprio. Já o tempo comunidade vai ser quando ela vai retornar para a comunidade dela e ela vai fazer pesquisas, diálogo com a comunidade, colocar no dia a dia o que que ela aprendeu no tempo universidade. Então, assim, essa mudança vai meio que tornar menos pior esse fator que tu disse, que, claro, deixar a criança longe da família dela, longe da casa dela. Não a criança também, o jovem, né, o adolescente. Então, assim, dos problemas, pode ser, assim, menos pior. é uma resolução, né? É. E para isso existem vários programas, né? Existem várias iniciativas para poder ajudar essas pessoas. E uma delas eu gostaria de ressaltar, que é o programa Saberes da Terra. O programa Saberes da Terra, ele é um programa, ele é uma iniciativa do MEC, do ProJovem, justamente para ajudar, aqui a gente tem um exemplo, né? Mas é uma outra iniciativa. Mas falando, voltando aqui para os Saberes da Terra, ele é uma iniciativa do MEC justamente para auxiliar alguns alunos do campo, porque muitos deles às vezes não precisam de um transporte, precisam de livros, precisam de ajuda financeira, né, socioeconômica. Então, a faixa etária, esqueci de mencionar, a faixa etária é entre 18 e 24. Então, já é mais para quem está médio para o ensino superior. E é muito importante porque você tem ali tem um auxílio de R$ 1.200. Não sei como está agora, né? Mas até um tempo era 1.200 e era parcelado em 12 vezes. Ou seja, a pessoa, dependendo do período, né? Poderia ser um mês, poderia ser menos. Ela ganhava R$ 100 até da 1.200, isso num período bem específico. Poderia ser um ano, poderia ser um pouco mais de um ano. Então a pessoa tinha esse auxílio. E por mais que alguns digam que ainda não é ainda é pouco, mas é uma iniciativa muito importante que é para auxiliar essas pessoas que moram no dos problemas que a gente falou aqui. Você precisa ter uma ajuda, por exemplo, um, um aluno que precisa de um computador, que precisa de um transporte para ir para a escola, para ir para a universidade, e por aí vai. E falando aqui um pouco sobre. Tem, tem exceções de alunos que conseguem sair dessa, conseguem fazer doutorado, fazer mestrado e tudo. E eu acho muito legal ter o curso de licenciatura em educação do campo, que a UEA também oferece. E fazer a licenciatura em educação do campo é algo assim que eu vejo como muito legal,
que é a pessoa que conseguiu sair da educação, da realidade da educação do campo e voltar para a comunidade dela e desenvolver mais ainda, e poder ajudar outras pessoas da comunidade dela. Então, assim, eu acho bastante legal isso, porque a pessoa ela tá ajudando a mais pessoas não passarem aquilo que ela passou, né? Que pode ter sido uma realidade muito triste e, enfim, a pessoa conseguiu vencer na vida e agora ela está fazendo outras pessoas também vencerem na vida. Então, assim, é algo muito Ah, bonito, muito legal. E é aquilo, né, João? Concluindo assim, a modalidade de educação do campo, ela tem o principal objetivo que é democratizar o ensino para todos, né? Todos sim. têm que ter a mesma capacidade, a mesma, como que se fala? A mesma situação para Condição, né? estudar, a mesma condição para estudar. Então, esses incentivos, seja financeiro, seja estrutural, tudo isso é para deixar equilibrado e todos tiverem a mesma condição de ensino, a democratização da educação para todos. Sim. E, bom, vamos finalizar por aqui. Foi muito legal o assunto. E eu gostei muito de abordar esse assunto. Inclusive, você não conhecia, né, Ricardo? Eu Não, também não. nunca tinha ouvido falar. Assim, pesquisando foi algo muito legal. Infelizmente, nosso tempo é curto, que a gente poderia falar mais e mais e mais, porque a educação no campo, pesquisando a fundo, é algo muito rico a história e é algo incrível que acho que todo mundo devia saber. Sim. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. E nosso podcast encerra aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.